Eleições 2024. Começamos hoje, nesta semana, as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E a nossa primeira convidada que aceitou gentilmente o convite é Marina Helena, a candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo. Tudo bem, Marina? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Bruno, com todos aqui que nos acompanham. Muito obrigado. E está me acompanhando aqui também nessa entrevista o jornalista Matheus Hebert. É isso, Hoffman, um prazer, muito obrigado. Obrigado, Marina, tudo bem? Bom dia, Matheus. Bom dia. E ela abriu as nossas, aceitou, foi a primeira a aceitar o nosso convite. Tabata Amaral já está agendada também. Todos os candidatos aqui em São Paulo serão convidados. Essa entrevista vai ter a duração de 45 minutos para entender melhor quem quer ser o próximo prefeito da capital. E justamente essa é a minha primeira pergunta, Marina. Muito obrigado de novo. Hoje, resumidamente, qual que é o pior problema de São Paulo e como você quer resolvê-lo? O maior problema de São Paulo hoje, Bruno, eu vejo os contratos que a gente tem na nossa prefeitura. Então, a minha primeira medida como prefeita vai ser revisar todos os contratos da prefeitura. Eu trabalhei na Secretaria de Desestatização e sei melhor do que ninguém que não adianta nada a gente sair de um serviço público para um serviço prestado por terceiros privados se a gente cai na mão de piratas privados. E hoje, na cidade de São Paulo, esse é um grande problema. A gente paga imposto demais, só para você ter uma ideia, aqui nós paulistanos pagamos cerca de 2,5 vezes a média das outras capitais do Brasil. Então, é um absurdo. E vai para essas empresas que, infelizmente, não estão prestando um bom serviço. Então, isso vale para saúde, isso vale, a gente sabe muito bem, para a máfia dos transportes, isso vale para toda a parte de zeladoria, lixo. A gente vê a mesma coisa nos serviços funerários. Então, o primeiro ponto, eu quero fazer uma parceria, o Deltan Dallagnol é do Partido Novo. A gente conversou muito sobre isso. Eu mostrei para ele a minha preocupação e o que estava acontecendo. E a gente chegou num desenho muito bom. Eu quero um Deltan olhando ali o contrato do lixo, um Deltan olhando o contrato dos transportes. Vamos abrir tudo isso para a população. Transparência radical. A gente vai mostrar isso para a população e aqueles que estiverem descumpridos, rua, entendeu? Porque esse é um grande problema hoje. A grande verdade é que, me fala aí, qual foi o contrato feito pela prefeitura que já foi rompido? E quantos não prestaram serviço de acordo com aquilo que tinham prometido? Então, assim, tem vários sendo descumpridos, mas ninguém sai. Pelo contrário, são renovados sem licitação, recebem uma segunda chance para continuar fazendo lambança pela cidade por 20 anos. Não dá, gente, a gente não é palhaço. Então, a primeira medida é essa. Vamos fazer um pente fino em todos os contratos. E antes de passar para o Matheus, só uma dúvida. A senhora falou do Deltan Dallagnol, o ex-promotor. Por que ele não estava na sua convenção? Porque até alguns portais deram isso, sem a presença de Deltan Dallagnol. Por que ele não estava? Não, mas a gente está completamente junto. A convenção foi um ato, eu não sei se vocês viram, teve cobertura, mas foi muito rápido. Então, foi, de fato, só para sacramentar. Isso não é nenhum simbolismo de... Não, de forma alguma. A gente, inclusive, vai ter um lançamento da campanha e a gente já fez várias coisas juntos e a gente se fala praticamente todos os dias. Então, inclusive essa questão toda dos contratos, a gente conversou muito e ali juntos a gente definiu isso. O ideal vai ser, para cada um dos contratos, a gente colocar um membro do Ministério Público, um membro do TCM e um membro da Controladoria, sabe? A gente coloca 3 ali para passarem um pente fino. Quais são as regras? Outra coisa, muitas das regras hoje que a gente faz de acordo com essas empresas são ruins. São regras que normalmente vão focar no custo. Então, por exemplo, tapa-buraco. Tapa-buraco é pelo tanto de asfalto que é usado. Ou seja, tem todo o incentivo a você abrir buraco para tapar, concorda? É um absurdo isso. O que deveria ser por atender aquele problema da população. Então, quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor, porque é um serviço bem feito, que foi feito ali direito, então não precisa ser refeito, não precisa ser, não é um buraco que você tapa e amanhã abre de novo, você tem que ir de novo. Hoje, as empresas têm incentivo a fazer qualquer trabalho para poder ter de novo e ganhar mais com isso. Então, os contratos são assim. A mesma coisa vale para a saúde. Saúde, eu gosto da ideia de ter parcerias, sim, público-privadas, né? A gente vê aí, a gente tem hospitais de referência aqui na cidade, sendo administrados pelo Einstein, pelo Sírio-Libanês, mas a gente tem muita
parceria muito ruim também. E, de novo, vale a mesma coisa. É feito pelo custo. Então, o cara lá tem um incentivo a talvez atender mal, pedir mais exame do que precisa, pede o exame, o cara traz de volta, não consegue reagendar, quando vai reagendar, depois de 2 meses, tem que fazer de novo, filas intermináveis, a gente sabe que é uma queixa muito grande, é uma das cidades com menor atendimento de médico da família, da atenção primária, ao mesmo tempo com as maiores filas para especialidades, para exames. E por que isso? Porque os prestadores de serviço estão fazendo lambança, não é bem feito. Então, por isso, a gente tem que cuidar para que realmente atenda a população. E é fácil fazer isso, tá? Os números são realmente assustadores e com boa gestão a gente consegue resolver. Marina, eu vou chegar já em saúde, que é outro ponto importante, mas eu quero começar com segurança. Recentemente, o Datafolha lançou uma pesquisa, né, que os paulistanos querem segurança. É o principal reclamação, é a segurança. A senhora escolheu, ou seu partido, né, o coronel da Polícia Militar para ser o vice. Perfeito. Já pensando nesse quesito, vai ser um choque de gestão na segurança? Choque de ordem em São Paulo. Tolerância zero com crime. Esse é o ponto. A gente precisa ter protagonismo nessa cidade. O prefeito da maior capital da América Latina precisa ter protagonismo. Ele tem que ir para Brasília e pedir leis mais fortes. Ele tem que interceder junto ao judiciário para não permitir que o bandido preso seja solto logo ali. Entendeu? Então, é uma pessoa de suma importância. Tirando o presidente da República e o governador de São Paulo, é a pessoa mais importante desse país, gente. É esse o nível de protagonismo e de liderança que tem que ter. Então, ponto primeiro, tolerância zero e ter esse tipo de protagonismo. E aí, qual é o ponto? Hoje, a cidade gasta 1% do seu orçamento só com segurança, 1 em cada R$100. É um absurdo. A gente vai triplicar, dobrar o número dos nossos guardas civis metropolitanos, que tem força de polícia, sim. Então, a ideia é ter como secretário de segurança alguém da GCM para dar esse protagonismo. Ao mesmo tempo, eu tenho o vice, que é um coronel. Por quê? Porque precisa estar completamente interligado hoje com o governo do Estado. Não está. Hoje a gente tem uma coisa que prevalece na cidade, que é a burrice natural. Que é o quê? Não é inteligência artificial. A gente tem um monte de câmeras espalhadas pela cidade. Você vai lá na Cracolândia, tem uma câmera da prefeitura, em cima tem uma do Estado. Por quê? Porque o Estado não tem acesso aos dados da prefeitura. Tenha dó. Como é que pode você não compartilhar esses dados com a Polícia Civil, com a Polícia Militar? Então, essa integração, ela acontecia, tá? Essa integração acabou no governo do Haddad e nunca mais voltou. Essa que é a verdade. Então, a gente precisa retomar isso. A Guarda Civil tem que estar integrada com a Polícia Militar, tem que estar integrada, sim, com a Polícia Civil, tem que ter o protagonismo, temos que ter mais homens, temos que ter, sim, inteligência artificial mais conectada. Gente, hoje em dia, com o que você tem aí de tecnologia, você consegue ter reconhecimento facial. Se alguém é procurado pela polícia, se está em regime semiaberto, descumprindo, né, os horários e tudo aquilo. Então, você consegue ter uma base de dados muito importante para não só prender essas pessoas, mas que elas mantenham presas, porque você vai lá e leva um dossiê ali de tudo que está acontecendo. Agora, não acontece. Por quê? Porque é fácil gastar o nosso dinheiro suado do pagador de imposto, né? Muito fácil, como tem sido feito, para botar um monte de câmera pela cidade que não leva nada a lugar nenhum. Então, chega disso. Então, esse é o ponto. A gente vai dobrar o efetivo, triplicar o investimento e integrar, sim, com as forças do Estado. E só para ir nesse gancho, o prefeito Ricardo Nunes, ele está exaltando muito que o centro está bem melhor, que está mais seguro. A senhora discorda desse posicionamento dele? Discordo, gravei lá, um monte de prédio abandonado, Cracolândia para tudo quanto é lado. A gente fez lá, gente. Vão lá, vai até lá, dá uma olhada. Eu vou, agora nessa eu fui várias vezes, não é isso. Outra coisa que me preocupa muito, Bruno, não é uma Cracolândia só, são diversas espalhadas pela cidade. Segundo a Folha de São Paulo, são 72. Exatamente. Então, a gente tem 72 Cracolândias espalhadas pela cidade. E sabe o que me preocupa mais? Nós tínhamos 5 mil moradores de rua, hoje nós temos 80 mil. 80 mil potenciais estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Entendeu? Não. Cadastro único do Cadastro governo único? federal, que é atualizado todo mês. Pega o último dado, 80 mil. Gente, explodiu. Por quê? Porque a cidade deixou de ser uma terra de oportunidade. Essa que é a grande verdade. Então, quando a gente fala da Cracolândia, são dois problemas que a gente tem aí. A gente tem que, sim, segurança, enfrentar o tráfico. E isso em parceria com o governo do Estado, coisa que a cidade não faz. Hoje tem lá uma reportagem, lá no Tatuapé, num dos
prédios de luxo, né? Foi lá onde encontraram armas, munição, drogas. Por que isso? Porque a gente fala esse negócio de que bandido é vítima da sociedade, é uma questão social, é nada. É dinheiro grande, são bilhões e bilhões e bilhões. Talvez seja, de tudo no Brasil, o que mais movimenta recursos, seja o principal setor da economia. Por quê? Porque a gente tolera aos nossos olhos. Pô, fui chamada lá no Brás, tá lá, Ponte Cruzeiro... fui chamada no Bom Retiro, Ponte Cruzeiro do Sul, interditada a passagem de pedestres, porque está lá o tráfico rolando solto. Então, as pessoas não podem passar. Né? Então, é um absurdo. Então, a gente não pode tolerar. Tolerância zero em questão de segurança. Em segundo lugar, vi a última reportagem do Derrite, na entrevista do Derrite, em que ele fala que 60%, 6 em cada 10 daquelas pessoas são procuradas pela polícia ou têm passagem pela polícia. Então, é uma questão de segurança, sim. Outro ponto, 6 em cada 10 são usuários há mais de 5, 10 anos. Essas pessoas não respondem mais por si. Eu sou a favor da internação compulsória, a gente tem que trazer a comunidade médica do nosso lado, porque aquelas pessoas não podem acabar com a vida das outras. Essa que é a realidade também. Então, a gente precisa cuidar. Eles não respondem mais por si. E aí, o terceiro ponto, aí tem assistência social e recapacitação para o mercado de trabalho. Isso é muito importante. Isso vale não só para a Cracolândia, mas para esses 80 mil moradores de rua não se transformarem em drogados, que é o próximo passo. A gente está perdido, Bruno. Essa que é a realidade. Agora, o que aconteceu na nossa cidade? Acontece que nos últimos 10 anos, entra prefeito, sai prefeito, está nem aí para a cidade. A gente teve uma contração da nossa economia de 16%, foi uma das cidades que pior performou no Brasil. A gente, se não cuidar, vai virar um Rio de Janeiro, dominado pelo crime, cheio de morador de rua, em que o assistencialismo reina. E aí o medo que todo mundo tem hoje, de que o Boulos não... Cara, não vai ter como. Em algum momento a gente vai cair, porque a gente está virando uma cidade assistencialista. Olha lá o plano de metas da prefeitura, da assistência social. Né? Valores bilionários ali para atender 1.900.000 pessoas. Como assim? Via assistencialismo? Não. Eu quero capacitar essas pessoas para elas deixarem de ser dependentes do Estado. É isso, por exemplo, hoje em Minas Gerais, que a gente tem o governador Romeu Zema, o governador do segundo maior estado do Brasil, é do Novo, fez uma gestão tão boa que foi reeleito no primeiro turno, e é quem tem o maior programa de capacitação profissional do Brasil. Já passaram por ali 150 mil pessoas que, com uma parceria com o setor privado, em que a prefeitura dá o espaço, transporte, alimentação, e o setor privado treina, e dali a pessoa já sai com emprego. Então, construção civil, cabeleireiro, gastronomia, tudo isso pode ser ensinado. Agora, é urgente que a gente pegue esses 80 mil, cuide e devolva. Agora, também saiu uma reportagem mostrando que, num desses abrigos da prefeitura, foi encontrado granadas. Granadas em um abrigo. Meu amigo, para onde está indo essa grana? É muita grana que está indo para a organização social, é muita grana indo para essas ONGs aí, que estão fazendo que serviço? Você chega lá e tem granada? Granada? Pelo amor de Deus, gente. Assim, eu estou muito assustada. É muito dinheiro. Por isso que eu falo que o primeiro ponto, Bruno, é realmente revisar todos os contratos, gente, porque não é admissível uma coisa como essa. Matheus. Ainda ali na região da Cracolândia, qual que é a sua principal, então, proposta para resolver esse problema? De novo, Matheus, não são uma, né? Várias. Então, o ponto é isso. Primeiro, segurança, tolerância zero, homens na rua, integração com a polícia militar e com a polícia civil. A gente precisa estar junto para combater o crime organizado. Né? A questão do tráfico de drogas movimenta muita grana, é coisa muito profissional, entendeu? Não é ladrão de galinha, não, gente. É coisa profissional. Então, a gente precisa enfrentar isso com coragem. Isso é bem importante. Eu estou muito bem impressionada com o trabalho que está sendo feito pelo governador Tarcísio e pelo secretário Derrite. Deixo aqui, né, realmente, fazia muito tempo que o nosso Estado não combatia o crime. Os números são impressionantes. A gente está falando de mais de 300 toneladas de drogas apreendidas. Eles falam em mais de 1,5 bilhão de prejuízo ao PCC. Em pouco mais de um ano. É isso que eu quero. A prefeitura tem que ser parceira nesse sentido. Tem que ser parceira, entendeu, Matheus? Então, esse é um ponto principal. Depois disso, internação compulsória, sim. E, de novo, vamos pegar essas pessoas, levá-las, sim, da moradia agora.
Não adianta ter abrigo da prefeitura com granada, gente. Pelo amor de Deus, entendeu? Onde que a gente está? Então, por isso que eu estou falando, vamos rever esses contratos. Quais são essas organizações aí que estão cuidando dessas pessoas? Porque, sabe o que é o problema? A gente tem uma indústria da miséria. Essa que é a realidade, do crime e da miséria. Isso que a gente está vendo aqui na cidade de São Paulo. É o crime que pega essas pessoas que viram escudo humano, entendeu? Que vivem nessa situação degradante. E aí é bom multiplicar o número de moradores de rua e ter mais gente. É verdade, para essas organizações, quanto mais pessoas dependentes, melhor. Só que para a gente, como sociedade, não. Então, vamos alinhar esses incentivos. Essas organizações, elas têm que ser remuneradas por quem elas tiram das ruas, por quem você consegue capacitar, devolver para uma situação de dignidade. O emprego é o melhor programa social que existe. Então, a remuneração tem que ser por tirar a pessoa daquela situação, não colocar pessoas nessa situação. E não ser um lugar para esconder granada, arma, para fazer tráfico de droga, sabe? Então, assim, temos que mudar todos esses incentivos. Estou muito preocupado com o que está acontecendo na nossa cidade, porque é isso, está multiplicando os usuários, multiplicando o número de pessoas dependentes. Isso é péssimo. E só falando um pouquinho também agora das eleições, porque temos uma novidade, que é o Pablo Marçal, que tem um perfil parecido com a senhora, não igual, mas mais parecido com a senhora do que a maioria dos outros. O que a senhora diria ao eleitor? Claro que ainda não pode pedir voto, mas o que a diferencia de Pablo Marçal? Por que a senhora se considera melhor que ele? Bom, acho que a experiência. Eu tenho 43 anos, casada há 14 anos, mãe de 2 filhos, aliás, um recém-nascido, estou amamentando, de 4 meses. Segundo o próprio Pablo Marçal, ele votaria em mim se não estivesse na disputa, palavras dele, está aí para quem quiser ver, falou que eu sou uma guerreira, que estou amamentando, que estou fazendo campanha, que vou para cima, e é isso mesmo. E a experiência, gente, eu trabalho com políticas públicas há 20 anos que eu estudo, eu sou economista, eu estudei a minha vida inteira como tirar pessoas e países e cidades da pobreza. É isso que eu fiz. Estou trazendo um time super competente, veio com a bagagem, trabalhei no Ministério da Economia, ao lado do Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, fizemos um trabalho incrível na Secretaria de Desestatização, lembrando aí, as estatais davam um prejuízo enorme, passaram a dar lucro, que está ajudando, inclusive nos programas sociais, tinham dívidas que eram maiores do que valiam essas empresas, limpamos, tiramos toda a corrupção, toda a má gestão dessas empresas, e é isso que eu quero fazer na cidade de São Paulo. Então, eu acredito que eu tenho um time super qualificado, temos os melhores propostas para a cidade, a gente vai discutir que algumas já estamos discutindo. E outra coisa, onde o Novo entrou, é testado e aprovado que a gente tem a melhor gestão possível. O nosso governador pegou um estado quebrado de Minas Gerais, o governador Zema, e foi reeleito num primeiro turno. Não sou eu que digo que ele fez um bom trabalho, é a população que o reelegeu. A mesma coisa, a gente tem o prefeito melhor avaliado do Brasil, ao contrário do PSOL, que tem o pior avaliado do Brasil, que é uma lástima, o prefeito de Belém, a gente tem o prefeito melhor avaliado do Brasil, o Adriano Silva, com 93% de aprovação, de Joinville. E os nossos outros prefeitos, todos têm aprovação acima de 80%. Então, assim, onde a gente tem essa chance, a gente entrega. Por quê? Porque não temos que fazer coligação e não precisamos vender a alma. Porque, no final, é isso. Pega aí a maioria dos candidatos que estão aí. Estão todos cheios de gente ali por trás, mas entra na prefeitura, tem que ceder às secretarias, tem que ceder às subprefeituras. Qual que é a minha proposta diferente que eu vejo? É isso, eu vou colocar um time de gente honesta e competente, de fato, a serviço da população. E aí as pessoas falam, mas aí como é que você vai fazer política? Porque tem que atender os interesses. Gente, a verdade é que onde nós tivemos a oportunidade de governar, a gente mostrou que a boa política resolve. O Zema foi reeleito com oposição. Por quê? Porque a oposição viu. Teve prefeito que se matou, Bruno, que se matou, Matheus, durante o governo lá do Pimentel. Por quê? Porque não recebeu os repasses, ficou devendo fornecedor, devendo funcionário público, a população numa situação terrível, que não tinha acesso mais a nada dos serviços públicos. O Zema colocou a casa em ordem. Tão bem que eles preferiram deixá-lo continuar do que apoiar o candidato da oposição. Então, esse é o ponto, entendeu? A gente consegue fazer, de fato, um trabalho muito competente. Então, assim, eu acho que eu vou participar dos debates e as pessoas vão poder
confrontar as propostas de todos os candidatos e a nossa. E eu tenho certeza que os valores que eu defendo, a força do caráter vai fazer a diferença. Então, antes só de passar, só para não fugir desse gancho, então não há risco, o eleitor pode ficar tranquilo que queira votar na senhora, que não há risco de você formar uma chapa, da senhora formar uma chapa com o Marçal. A não ser que ele queira ser vice. Matheus. Marina, quero pular. Aí a gente pode conversar, porque meu vice é muito bom. Então, mas pelo menos Quero pular para outro eu escutaria. Para outro tema importante, a senhora já deu uma pinceladinha no começo do programa, que é saúde. A gente sabe que é um desafio nacional, mas falando em São Paulo, como a gente consegue, melhorar o atendimento básico aqui na cidade de São Paulo e principalmente encurtar o atendimento por especialidade, quem sabe que demora. Matheus, 6 meses para conseguir marcar um especialista nessa cidade. É inaceitável, gente. A gente tem mais de 50 mil mulheres esperando na fila para fazer um exame super simples, que é um ultrassom transvaginal, que é algo que você precisa fazer todo ano e que detecta ali inúmeras doenças que podem ser evitadas. Por exemplo, câncer de colo do útero, que ninguém mais, graças a Deus, no sistema privado falece por conta disso. E aqui na cidade, sim, porque a nossa saúde básica é tão ruim a ponto de não detectar isso a tempo. Então, não é admissível. Agora, eu vou te explicar o que acontece. Você marca a consulta para 2, 3, 6 meses depois. Um dia antes, alguém te liga dizendo que foi desmarcada, porque não tem o médico lá para atender. É um absurdo, gente. Então, se a gente... Outra coisa... 1/5 dessas pessoas que agendam demora tanto que elas faltam. Então, gente, é um problema de gestão. O que custa 2 dias antes, como acontece com qualquer um de nós, ligam e perguntam se você vai ou não. Não é assim que funciona no sistema privado? É assim que funciona. Ou dependendo, morreu até. Não, o meu ponto é, você precisa confirmar aquela consulta. Se você faz isso, só isso, você zera as filas. Olha que loucura que a gente está falando. Outra coisa, exames demoram tanto para ser feito que as pessoas nem vão buscar. Então, a gente precisa de um sistema hoje inteligente. Eu vou chover numa olhada aqui, prontuário único, porque até hoje não foi feito. Então, assim, a gente não precisa há de na um capital sistema... ainda. Não existe ainda. Aliás, tem vários aplicativos. Você entra lá, tem o aplicativo para marcar a consulta, tem outro aplicativo, está sempre fora do ar. Eu fiz esse teste de tentar colocar, botei aqui para fazer o teste, a gente está lá filmado, não consegue. Então, é uma loucura, para inglês ver, não funciona. Então, a gente precisa integrar. E aí, qual que é o ponto? O médico pediu o exame, marca o exame vai direto para o médico, que já dá um encaminhamento, já tem o retorno. Por quê? Porque a maior parte dos exames são feitos e vão para a lata de lixo, porque o cara nem vai buscar. Porque imagina, percorrer, às vezes, ir longe fazer um exame, ter que ir longe para buscar o resultado. Que coisa mais arcaica, entendeu? Então, a gente precisa resolver isso. Está tudo mal administrado. A nossa proposta visa também ter um corujão permanente na cidade de São Paulo. O que significa isso? Vamos fazer uma parceria, sim, com os hospitais privados, com as clínicas privadas, para que, a partir do momento em que a fila para exames ou para atendimento ultrapasse o número de dias adequado, a pessoa tenha direito a uma bolsa, a um voucher, a um valor, para ela ser atendida no sistema privado. Vamos fazer parceria para que essas clínicas, esses hospitais, atendam no contraturno, à noite e nos finais de semana. E vamos também colocar as nossas UPAs, UBSs, tudo, para atender, sim, nos finais de semana e à noite. Por quê? Cara, paulistano é gente que rala. As pessoas querem trabalhar, muitas pessoas não conseguem ir naquele horário. Se tivesse uma disponibilidade, às vezes, fora do horário do expediente, iriam. Então, com isso, a gente também consegue zerar as filas. Nossa proposta é, de fato, fazer uma gestão eficiente que seja capaz de zerar as filas para exames e para consulta com especialistas. E a parceria público-privada, né? E parcerias público-privadas. Agora, de novo, muita coisa hoje, Matheus, é terceirizada. Sim. E ruim. Tá? Então, também passar o pente fino nos contratos todos que a prefeitura está fazendo. Vamos ver se o serviço prestado para a população é decente. E transparência radical. Eu quero que a pessoa chegue lá na UPA, na UBS, e saiba quanto está sendo repassado, quanto que é o gasto ali, para ela também ficar de olho, fiscalizar e ajudar a prefeitura a romper aqueles contratos que não estão sendo feitos de forma direita e não estão atendendo direito à população. Perfeito. O Partido Novo nasceu com esse nome, não à toa, né, porque falava-se muito de nova política, só que o partido regrediu numa questão que é a questão do fundo eleitoral, né? Já questionei isso a senhora sobre isso, eu queria questionar de novo.
por que o partido resolveu ser igual aos outros partidos e aceitar fundo eleitoral e todos esses recursos públicos nas eleições? Primeiro, não somos iguais aos demais, porque nós sempre vamos votar contra. Esse é um ponto importante. Os outros partidos não só aceitam, como querem aumentar, como sempre votam a favor, dizem que, né, que é um absurdo, mas lá vamos ver quem é que vota contra. O único partido que podem pegar em toda a votação é contra, apresenta destaque, briga por isso, é o Partido Novo. Agora, não vamos conseguir mudar isso se não tivermos o número de pessoas suficiente, o número de deputados suficientes para barrar esse absurdo. Então, é esse ponto, Bruno. Não dá para a gente entrar numa guerra em que todo mundo está com uma bazuca e a gente canivete. E com os valores que a gente vai utilizar, é um canivete mesmo. Olha, saiu aí os números. Cada um dos meus competidores principais, Boulos, o Nunes, tem aí o quê? 65 milhões para fazer campanha pela Prefeitura de São Paulo. Nós teremos nada comparado a isso. A gente vai ter um pouco mais de 30 para o Brasil inteiro. Então, aqui vai ser infinitamente menor do que isso. Eu estou fazendo vaquinha, estou pedindo recursos das pessoas para ajudar, porque realmente é Davi contra Golias. Agora, eu acho que as nossas propostas são superiores, então a gente consegue ser muito mais eficiente. Agora, o fundo é um absurdo. É uma forma de manter, de fato, os mesmos sempre no poder. A gente pega aí quem vai ter mais. Vai ser o Nunes, que tem a máquina, vai ser o Boulos que tem a máquina. Por quê? Porque eles vão receber dinheiro de inúmeros partidos, né? E eles vão conseguir ficar ali, porque quem mais tem hoje recursos acaba investindo nisso. E aí, com isso, o que você faz? Você mantém sempre os mesmos e impede a renovação. Então, continuamos categoricamente contra. Nenhum mandatário do Novo pode votar a favor desse absurdo. Se votar, é expulso do partido. A gente assina um termo garantindo que todos nós vamos sempre ser contrários. Agora, hoje a gente tem acesso a um valor pequeno. Outra coisa, quando o Novo foi fundado, lá em 16, 80% dos recursos para a campanha eram privados. 20% eram recursos públicos. E os valores eram irrisórios, gente. Não era permitido nem as doações. Então, não existia fundo. Agora, mais de 80% é recurso público, valores bilionários que não existiam antes. Então, o jogo mudou. A gente não pode olhar para o jogo que mudou completamente e dizer, não, a gente não vai brincar assim, que a gente vai ficar fora. Né? Então, óbvio, nós vamos ter valores muito inferiores, dependemos, sim, de doações privadas, dependemos, sim, daquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, e eu acho que isso faz com que a gente esteja muito mais próximo da população e possa responder para eles, né? Porque a pessoa que está ali, ela ajuda de diversas formas, dependemos dos voluntários também para trabalhar, mas sabemos que não dá também para a gente ir de peito aberto numa guerra. Matheus. Marina, nós falamos de segurança, falamos de saúde, agora eu quero entrar em transporte. Durante a convenção da senhora, você falou uma frase que me chamou muita atenção. A gente não vai ser mais a cidade do Batman, cheia de coringa por todos os lados. Perfeito. Em relação à máfia do transporte. Aí, então, eu quero embutir duas perguntas em uma. Se eleita, a senhora vai manter a tarifa zero do transporte aos domingos na capital? E como, então, eliminar esses coringas do transporte municipal, que há anos prefeitos e prefeitos falam, e a gente sabe que o serviço não evolui. Então, é preciso aumentar a frota, é preciso chegar a mais bairros. Como que a senhora avalia isso? Matheus, 2 pontos. Primeiro, pente fino dos contratos, quando eu falo, começa pelos transportes. Porque a gente sabe que tem aí o PCC infiltrado. É inadmissível isso, gente. Inadmissível. Outra coisa, cada vez aumenta mais o valor que a prefeitura paga com os nossos impostos. Não existe nada grátis, tá? A tarifa hoje está R$ 4,40 e ela, teoricamente, é zero nos finais de semana, porque a gente está pagando essa conta via impostos. E quem mais paga essa conta via impostos é realmente quem é mais pobre nessa cidade. Então, vamos parar com isso. Não tem isso, não. Aliás, o paulistano aqui paga 2,5 vezes a média de qualquer capital do Brasil. Paga muito mais imposto. Então, assim, é um absurdo que a gente paga de imposto, é isso que financia. Agora, cada vez mais o nosso dinheiro está sendo utilizado para esses subsídios que só crescem. Por outro lado, o número de usuários só cai. Por quê? Porque é inseguro, porque é ruim, porque é lento, porque é lotado. Não dá. Como é que a gente gasta cada vez mais para um serviço cada vez pior e para as pessoas preferirem usar um carro ou não ir, ou usar uma moto, um outro meio de transporte, porque é inviável.
utilizar o serviço público. Isso é um absurdo. Então, por isso, o primeiro ponto é rever esses contratos. Tá? E o ponto segundo é esse, não existe nada zero, gente. Essas tarifas são assim pagas pelos nossos impostos. Então, a gente vai fazer a conta. Faz sentido ter isso? Qual é o custo disso? Quais as pessoas estão sendo atendidas? Porque todo mundo está pagando essa conta. Então, às vezes, o senhorzinho lá idoso que precisa de medicamento está pagando para a pessoa ir para o baile ao domingo. Faz sentido? A gente precisa começar a fazer esses questionamentos, entendeu? E, de novo, ter a certeza. O valor hoje gasto é muito, muito alto e a qualidade deixa muito a desejar. Então, o primeiro ponto é ter a certeza de que esse dinheiro está sendo bem utilizado em prol da população. Se esse recurso, que já é gasto hoje, for bem utilizado em prol da população, e a gente fizer com que essas empresas, de fato, façam aquele serviço que elas estão propondo, não tenho dúvida que o transporte público vai ser muito melhor, muito mais rápido do que e vai fazer com que as pessoas deixem o seu carro e utilizem cada vez mais. Aí sim faz sentido você aumentar o gasto com isso, porque hoje as pessoas gastam mais de 2 horas, em média, no transporte público. A gente fez uma conta. Se as pessoas estivessem trabalhando nesse horário, seria R$ 1.500 a mais para cada um dos paulistanos. Poderia estar ganhando ali, ao invés de estar no deslocamento. É uma loucura. Ou poderia estar com a sua família, ou poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Então, a gente precisa reduzir isso. Mas o tempo gasto só piora. E a gente gasta cada vez mais recursos. Gente, é uma conta que não fecha. A gente precisa ver para onde está indo. Falta coragem da prefeitura, então. Falta coragem, totalmente. É o que eu falei. Essa cidade é a cidade do Batman. Gotham. Sabe lá a cidade do Batman? Cheia de coringa por todos os lados. A gente tem que parar com isso. A gente precisa enfrentar. Enfrentar mesmo. Por isso que eu falo, número 1, que eu vou fazer na minha gestão quando eu for prefeita. Vamos passar um pente fino em todos os contratos. E aqueles que não estiverem sendo cumpridos, vai ter mais gente para trazer para prestar um bom serviço para a população. A senhora falou de mobilidade, e como que a senhora avalia as ciclovias da capital, que começaram a ser ampliadas com o Haddad em 2014, 2013, e desde então causou polêmica, hoje já é mais bem aceita. A senhora pretende ampliar as ciclovias na capital? Sim, a nossa proposta é ter na capital de São Paulo um laboratório de transporte modelo no mundo para soluções inovadoras, Bruno. Essa é a verdade. Se a gente compartilhar todos os dados dos fluxos de pedestres, de utilização de tudo, bicicleta, automóveis, motos, tudo que a gente tem acesso hoje com o setor privado, vai vir um monte de inovação. Entendeu? E, a partir disso, a gente consegue ver onde seria o ideal da gente ter, sim, ciclovias, ciclofaixas, da gente poder utilizar outros modais. Muitas pessoas, às vezes, elas podem usar um modal desse até a primeira estação de metrô, até o primeiro, estação de ônibus. É muito defendido isso, né, por entidades. Então, exatamente. Isso é super importante, isso acontece no resto do mundo. Que chega até o metrô, pega o metrô dali... Pega o metrô dali e vai. Sim. Ou então chega até o primeiro corredor de ônibus e dali vai. Exatamente. Entendeu? Então, a gente precisa fazer essa capilaridade. A gente tem propostas, inclusive, de, às vezes, nessa capilaridade, poder utilizar Uber, poder utilizar moto, poder utilizar outro modal. E a própria prefeitura, às vezes, vale mais a pena ela pagar o equivalente a uma tarifa para o cidadão utilizar um desses modais. Por quê? Porque ali não faz sentido ter um ônibus. Às vezes não faz sentido ter um ônibus naquele local. Por quê? Porque a rua não comporta, porque não vai estar cheio nunca, então é caro. Então, às vezes, faz mais sentido financiar algum tipo de utilização. E a gente também está estudando um programa para incentivar as pessoas a fazerem esporte aqui na capital, porque é péssimo, é uma dos piores índices de todo o Brasil. Então, e, às vezes, até ajudar a pagar ao mínimo ali, que seria, você pode usar sua bike, você pode utilizar outros modais, além de tudo, você está fazendo exercício, isso vai fazer com que diminua muito a procura pela saúde, se economiza, a gente sabe que o transporte economiza muito mais, múltiplos, reais, quando o investimento em esporte traz uma melhoria de vida e o que você economiza na saúde é múltiplo. Então, não faz nenhum sentido, faz sentido a gente investir. Então, a gente vai ter, sim, todo tipo de programa para ajudar. E aí, as rotas, é com isso, a gente vai compartilhar isso com os prestadores de serviço para que surjam ideias. Agora, o que a cidade de São Paulo tem feito? Proíbe. Vamos proibir
a bicicleta, vamos proibir o patinete, vamos proibir o Uber, como já se tentou diversas vezes aqui, vamos taxar o Uber, vamos fazer... É tudo não. Então, vamos mudar para o sim. Vamos trazer boas propostas para que a gente possa ter diferentes modais aqui, competindo na cidade mesmo e melhorando o nosso transporte, que hoje em dia é muito precário. Então, a senhora é contra a regulamentação do Uber aos moldes do governo federal? Completamente contra. Não só eu, os usuários, não só eu, os trabalhadores. Olha o que aconteceu. Ninguém aguenta mais pagar imposto caro nessa cidade. O Uber não é trouxa. Ele olhou aquilo ali, não é para mim, não. É para levar dinheiro, entendeu? Isso vai fazer com que vai encarecer para o usuário. Então, assim, quem ganha com isso? O governo, que quer cada vez mais recurso e devolve o quê para a gente? Gente, vamos parar de ser otário. Tá aí os memes pipocando no Brasil, né? Do Taxade, dos impostos. Virou meme. Virou meme por quê? Porque tá todo mundo de olho. Pô, tá querendo levar o meu dinheiro suado, que eu ralo para trabalhar. Gente, a gente já trabalha quase metade do ano para pagar imposto. Depois que você vai trabalhar para você. Eu tenho lá no meu... Aliás, Marina Helena BR, para quem gostar aqui, me procurem nas redes. Tem lá um vídeo que eu fiz que viralizou. Milhões e milhões de pessoas compartilhando. Que é um vídeo do pão, que eu mostro o empregador te contrata, quanto vai para o governo e quanto sobra para você. É ridículo, gente, o que sobra para a gente. Ninguém é mais otário. Então, eu sou contra. Não só eu sou contra, quanto os usuários do Uber são contra, os trabalhadores e os motores de aplicativo são contra. Todo mundo é contra, porque todo mundo já entendeu que essa balela de que imposto volta para o cidadão é mentira. Então, ninguém está mais afim de financiar um Estado que fica dando dinheiro para os piratas privados, nesses contratos todos, para um monte de privilégio do setor público e para receber em troca o quê? Ninguém é otário mais. Enquanto a senhora está falando, o Fabi plugou ali na tela justamente a postagem que a candidata falou. Do pão é essa, né? É essa mesmo. É essa mesmo. Candidata, eu quero... o Bruno trouxe para a nossa conversa Pablo Marçal, a senhora disse que ele mesmo falou que poderia votar na senhora. Como que você avalia esse cenário eleitoral deste ano, os seus concorrentes? Qual que é a sua avaliação? Matheus, uma eleição majoritária, ela é sempre surpreendente. É isso que mostra a história, né? Veja o Bolsonaro quando foi eleito. Ele aparecia muito atrás nas pesquisas. Abaixo. O próprio governador Romeu Zema, numa data como essa agora, da primeira vez que ele foi eleito, ele aparecia com 2% nas pesquisas, com 6 à sua frente, 6 candidatos. E no final, nos debates, as pessoas viram a diferença dele para os demais, deram essa chance. Foi tão bom que o reelegeram no primeiro turno. Então, eu acho, as pessoas hoje, elas têm acesso a redes sociais, elas têm um enorme acesso a descobrir qual que é o histórico daquele candidato. Então, vota mal quem quer. E não adianta mais dizer que não tem opção, porque com o advento das redes sociais, com candidaturas como a minha, de pessoas que não são da velha política, as pessoas têm opções. Então, eu vejo isso. Nós temos sabatinas como essa que vocês estão organizando, parabéns aí. São todas essas formas de mostrar propostas, de mostrar caráter, de mostrar valores. As pessoas vão ter acesso a isso. Então, procurem, olhem. Eu estou bastante otimista. Eu acho que uma vez que a gente aparecer, 70% dos paulistanos, 7 em cada 10, não sabem da minha existência. Quando eles souberem. E ainda assim, a gente já pontua muito bem. Porque nós estamos, por exemplo, muito à frente do que estava o Zema nessa época. Isso que eu ia questionar a senhora agora. 4 a 8%, porque a senhora não era uma figura, não é uma figura tão popular quanto o Kim Kataguiri, por exemplo, e sempre apareceu à frente dele. O que a senhora atribui? As propostas, valores e propostas. Porque a senhora não era uma figura mais de bastidor, né, para o grande público. As pessoas, ao conhecerem, ao terem contato com quem é a Marina Helena, qual a minha história de vida, aproveitar aqui para contar. Eu sou uma batalhadora, sempre fui uma raladora. Eu tinha tudo na minha vida para ser vítima. Eu cresci num bairro de periferia em São Luís do Maranhão. Eu enfrentei um abuso ainda criança. Eu fugi de casa. Eu ralei, batalhei muito. Estudei feito uma louca. Me formei economista, fiz o meu mestrado. Vim para São Paulo para trabalhar. Fui arrimo de família. Construí uma carreira. Mudei a minha vida e daqueles que eu amo. Sou mãe de 2 crianças. Estou fazendo agora... Fiz a pré-campanha grávida, amamentando. Agora vou para a campanha amamentando. E se tudo der certo, vou cuidar dessa cidade também ainda, amamentando meu filho e cuidando das minhas crianças. O que eu vejo são valores.
A vida inteira eu ralei e eu provei. Eu tive diversos cargos de gestão. Eu estudei muito política pública. Passei 20 anos como economista estudando como tirar pessoas da miséria, como reduzir a pobreza, entendeu? Como investir bem os nossos recursos do pagador de imposto. Então, eu vejo que é isso. As pessoas, ao me conhecerem, me dão esse voto de confiança, né? Acreditam nas minhas propostas. Então, eu vejo que eu vou ter a oportunidade de ser conhecida cada vez para mais eleitores, para mais paulistanos, e, no final das contas, na hora da decisão, isso vai pesar. E o Novo sempre foi taxado como um partido elitista, ou por parte da sociedade como um partido elitista. É injusto? Completamente injusto, a começar pela história de vida. Olha a minha história de vida. A gente hoje tem uma vereadora aqui em São Paulo, que é a Cris Monteiro. Cris Monteiro. Que a mãe era doméstica. Carioca, né? Aliás, perdeu todos os cabelos, veio de uma favela do Rio de Janeiro, tem uma história de superação inacreditável. A verdade é que o Novo atrai pessoas que têm histórias de superação inacreditável. A gente vê aí um monte de partido de esquerda dizendo que é a favor das mulheres. Mas uma mulher como eu, mulher, mãe, de direita, bem-sucedida, é inaceitável. Não importa a história de vida. Vide aí os ataques que eu sofri, ainda quando eu estava grávida do meu filho, que falaram que eu não tinha capacidade de ser mãe, um monte de absurdo que eu tive que escutar. Então, o que eu vejo, hoje nós teremos 56 candidatos a vereadores que foram ali na convenção, que já estão aí com os nomes. Vai procurar quem são. Vocês vão ver, a maioria hoje é da periferia, sim. São pessoas que têm uma história de vida, que superaram várias adversidades e que agora querem ajudar a superar adversidades da população. Para que eu ia largar a minha carreira? Para que eu ia abrir mão de estar com os meus filhos? É muita vontade de mudar a vida das pessoas. E eu estudei a vida inteira, e eu trabalhei a vida inteira, e eu vi isso acontecer na prática, como é que a gente resolve esses problemas. É vontade genuína de resolver problemas. Então, isso aí não procede, Bruno. Tá. E, para fechar, Matheus, quiser fazer a última pergunta? É isso, eu quero... Como que a senhora avalia rapidamente a gestão do Nunes aqui na capital e do Tarcísio, governo do Estado? Rapidamente, que nós temos quanto tempo, e o Bruno encerra. Tarcísio, excelente. Eu acho que o governador tem feito um bom governo. Primeira coisa, segurança. Tem aí uma vontade genuína de enfrentar o crime organizado e está fazendo. Nunes, eu acho que ele teve uma chance. O maior ativo hoje do prefeito é ser o anti-Boulos. Só que, gente, a gente tem 2 turnos. A gente não precisa votar no menos pior no primeiro. É isso. Vamos votar em quem tem as melhores propostas para a cidade. Vamos votar em quem tem a melhor proposta para a cidade. No segundo turno, todo mundo vai estar junto, que não for para o segundo turno, vai estar junto contra a esquerda. É isso que eu posso dizer. Porque realmente não vai ter bolos nessa cidade. Definitivamente, não vai. A gente vai fazer todo o possível. Por que a gente não vai? Porque... Peguem quem foram os prefeitos que saíram com a pior aprovação aqui na cidade. Foram Luiz Erundina, Martaxa e o prefeito Suvinil Haddad Tachad. Os 3 saíram com a pior aprovação. Sabe o que eles têm em comum? Não se reelegeram, não conseguiram fazer sucessor. O Haddad foi tão ruim que perdeu no primeiro turno para o Dória. Tá? Então, a gente não vai aceitar mais governos de extrema esquerda hoje dentro da nossa cidade, porque a gente viu o que eles fizeram. Aumento de imposto, a cidade virou uma várzea, uma zona, crime organizado, tudo o que aconteceu, multiplicação da cracolândia, não dá para tolerar. Agora, eu acho que o Nunes teve já mais do que tempo para mostrar, de fato, uma boa gestão. Não mostrou, por isso que eu estou me colocando à disposição. E agora eu dou 30 segundos para a senhora, para as considerações finais, por favor. 5 aqui, ó. No primeiro turno, nós precisamos votar na pessoa mais preparada para cuidar dessa cidade. É fundamental que se tenha coragem. Chega de estar numa cidade do Batman, dominada por coringa por todos os lados. A gente precisa de pessoas com coragem para rever os contratos, para garantir que o serviço vai ser bem prestado para a população. Se vocês querem saber mais sobre mim, entrem nas minhas redes, Marina Helena BR. Vamos votar com consciência. A gente precisa, assim, São Paulo precisa voltar a ser líder. Está lá na nossa bandeira. Não sou conduzido, conduzo. A gente precisa de protagonismo. Então, venham conhecer mais sobre as minhas propostas. Vamos para cima. Obrigado, deputada, pela atenção. 45 cravado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Hoffmann. Muito obrigado, candidata. Boa sorte na campanha.
Obrigada a todos vocês e a todos que nos acompanharam aqui. Muito obrigado e obrigado a vocês que nos assistiram até agora. Semana que vem estamos de volta. Um abraço e tchau!